aí, né? Vender preço ou vender valor, Paulo? O que você acha? Pois é, né? Você sabe que quando o empresário ele não tem uma boa estrutura comercial e ele não vê uma entrada contínua de clientes através de um fluxo bem estruturado, ele acaba sendo refém dessa situação e refém dessa situação ele considera que para vender no desespero ele tem que modificar o preço dele. Ele tem que abaixar o preço, ele tem que fazer desconto, ele tem que fazer promoções com desconto, ele tem Promoção. que então, ele acaba refém de um processo que ele mesmo deixou acontecer na empresa dele, que ele não tomou as rédeas ali e estruturou, simplesmente ele acaba aceitando e acaba fazendo isso e acaba virando uma prática, né, Wagner? Ele acaba transformando a empresa dele numa empresa que vende por preço. E quando você vende por preço, dificilmente você consegue colocar na mente desse seu cliente ou desse seu potencial e futuro cliente, a percepção que ele deve ter do valor que a sua empresa tem e o valor do seu produto ou serviço tem. Então, é aquilo que ele não consegue comparar, ele não consegue ver o que é diferente, né? Então, eu não consigo ter o tal do diferencial. Puxa, o que é isso? É diferente disso? Eu vou pelo preço. Então, no momento que eu chego até a sua empresa, eu estou comparando o preço. Se o seu preço é um pouquinho só maior, eu automaticamente vou para o concorrente. E aí você acaba tendo um problema no seu negócio que é muito grave, né? Quem vem pelo preço vai embora pelo preço também, né? Perfeito, essa Um frase é ótima, né? cliente. É, essa frase eu gosto muito dela. E mostra que realmente quem vem pelo preço não tem fidelidade, ele não está preocupado. Ele não, como você falou, ele não percebeu o valor do seu produto. Você também, e às vezes não percebeu, não porque ele não quer, mas porque você não deixou ele perceber. Né? Quando a empresa, ela massifica, ela fica nesse viés aí do preço, ela não dá tempo do cliente perceber o valor. E ela não dá também, como você falou também, né? Ela não dá condições, ela não mostra para o cliente o valor que o produto tem. Ela já está no desespero por algum motivo, por falta de estrutura, falta de conhecimento, às vezes por falta de caixa, enfim, por vários motivos, o empresário acaba se desesperando, né, e acaba preocupado em fazer preço, né, em promoções e dar desconto. E aí ele acaba perdendo dinheiro, e tem uma perda que é mais estrutural ainda, que é a perda de competitividade, porque ao longo do tempo ele vai perdendo competitividade. Por quê? Porque ele vai tendo que baixar preço a cada dia. Não é sustentável, né? Quando você trabalha com o preço, você não tem um negócio sustentável. O seu negócio ele depende do humor do mercado, do humor do cliente, de você estar dando cada vez mais coisas para o cliente. Então, o seu negócio não é sustentável, uma hora ele morre. Por quê? Porque você vai tendo que abaixar preço, dando promoção, vivendo em margem mínima o Perfeito. tempo todo. Ele vende o tempo Perfeito. todo. E, Paulo, como é que você, no seu conhecimento aí, você acha que o cliente pode fazer para transformar essa situação? Começar a vender valor ao invés de preço. É, a frase que eu acabei usando e você usou bastante, ela tem uma palavra que é muito importante quando a gente fala de valor, que chama-se percepção, né? E o cliente ele precisa ter esta percepção. E a gente percebe muitas, na maioria das vezes, ou talvez na totalidade das vezes, pelos nossos sentidos, né? Por aquilo que eu vejo, dependendo do produto, por aquilo que eu cheiro, por aquilo que eu experimento. Então, essa percepção, ela é uma percepção que conecta com as nossas emoções, né? Porque todos os sentidos, de alguma forma, vai produzir algum neurotransmissor. Então, um hormônio, né? Então, a percepção é muito importante. Então, como eu vejo a sua empresa,
como eu enxergo como ela é, como eu percebo como ela é o quanto que eu dou de valor para ela. Mas quando eu começo a ter que tornar mais tangível isso, eu gosto de uma fórmula que eu vi num livro, que talvez deixe mais cartesiano esse processo, que é assim, todo, todo produto, todo serviço, toda entrega, ela tem custos. E custos não é apenas o preço, mas o custo pode ser o esforço que eu vou ter para acionar o suporte técnico, o esforço que eu posso ter para acionar assistência técnica. Poxa, se eu compro esse computador aqui, esse notebook aqui, ele é ótimo, ele é excelente, ele é uma marca, mas se eu tiver que acionar assistência técnica, não tem em Bauru. Eu vou ter que colocar num Sedex, eu vou ter que mandar. Isso é um custo, né? E a gente tem muito na nossa prestação de serviços ou na venda de produto, custos que são às vezes invisíveis, ocultos. Então, o que eu tenho que fazer se alguns desses custos vão existir sempre mesmo? Eu preciso aumentar os meus benefícios. Eu preciso aumentar cada vez mais aquilo que eu beneficio o cliente. Então, a fórmula é assim: valor é igual a benefícios menos custos. E para eu realmente ter valor, eu preciso ter muitos benefícios, sempre muito mais do que a quantidade de custos que eu tenho. Então, preço é um custo, assistência técnica é um custo. Eu atender, sabe quando você liga para aqueles lugares e ninguém te atende, ou coloca naquele disque 1, disque 2, demora para atender, ou mesmo pelo WhatsApp hoje em dia. Sabe aqueles chatbot, aqueles robozinhos de WhatsApp que você disca 1, disca 2? Outro dia eu passei por isso, eu estava assim, não sabia mais o que fazer, porque não tinha como conseguir falar, porque 1, 2, 3, 4, 5 e ninguém resolvia. Então não adianta pôr a tecnologia se isso gera um custo adicional. Então talvez essa fórmula simplifique um pouco mais, né? Muito bom, legal. É uma maneira bem legal de ver. Eu costumo também ter a gente chama de proposta de valor, aliás, esse é o tema, né? Você falou Sim. muito bem como você consegue gerar uma proposta de valor de uma forma bem lógica, né? Valor é igual os benefícios menos os custos para adquirir esses benefícios, né? Você vai enxergar o valor. Agora, como colocar isso de uma forma prática, né? A gente costuma dizer que para você ter uma proposta de valor, você tem que encaixar duas coisas. De um lado está o cliente sempre tem uma tarefa. Imaginar você falou, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar, de uma imobiliária. Imagine o cliente, ele está pagando caro pelo aluguel, ele quer sair do aluguel. Então ele tem uma dor, né? Ele tem uma dor, ele precisa sair do aluguel porque ele está pagando caro e não está na cabeça dele, ele não tem uma perspectiva. Aquele negócio aquela casa não é dele. Então ele tem uma dor. Então qual é a tarefa dele? Ele sai para o mercado para conseguir uma casa própria, para matar aquela dor, para resolver um remédio para aquela dor. E ao mesmo tempo, né, ele quer algumas coisas que a gente chama de ganhos, né? Na proposta de valor, o cliente tem uma tarefa, ele tem uma dor e ele quer alguns ganhos. Então, no caso, por exemplo, vamos pensar nesse proprietário, essa família que quer comprar uma casa. Ele tem uma dor. Ele tem uma tarefa comprar uma casa porque ele tem uma dor. E qual o ganho que ele quer? Ele quer, por exemplo, que seja num lugar, tem que ser bem localizado, que tenha ônibus próximo, que tenha escola para os filhos. Então, esse é um ganho que ele quer. Outra coisa tem que estar, vamos dizer assim, com uma condição de preço que seja compatível com o que ele possa pagar, né? E tem que também ter uma condição de construção, uma qualidade construtiva, né? Enfim, do empreendimento, do imóvel, que seja boa. Então, ele quer resolver uma dor dele, mas ele não quer uma dor de qualquer jeito, ele não quer resolver com qualquer remédio. Ele precisa de um remédio que também gere alguns ganhos para ele. Então, aí aparece do outro lado quem? Uma construtora. A construtora está fazendo uma casa. Então, ele está lá buscando uma casa, do outro lado está a construtora. O que a construtora tem de remédio para esse cara? Ele tem um imóvel financiado. Olha só. O cara precisa de
sair do aluguel e a construtora tem um imóvel financiado, está lançando um conjunto de casas pelo Minha Casa Minha Vida e, puxa vida, é um remédio legal. E aí? Mas só com esse remédio ela consegue? Não, ela tem que também ter os geradores de ganho. Para quê? Para atender os ganhos, a necessidade de ganho que aquele cliente tem. Então, imagine só, o que ela tem? Aquela casa que ela está oferecendo tem uma parcela compatível com o valor do aluguel que o cara tem. Olha só, o cara está precisando de viabilidade financeira porque ele precisa ter um preço que seja compatível com o bolso dele. Pô, se a parcela é maior, é menor ou igual ao que ele já paga de aluguel, fechou, bateu ali, tem um ganho. Outra coisa, ela está num bairro maravilhoso, que tem ônibus, tem escola, tem padaria, é um novo empreendimento num bairro ótimo. Puxa, mais um ganho. E ela está fazendo uma casa construída, não é uma casa geminada, não é uma casa, é uma casa que tem um terreno legal, é uma casa única de 3 dormitórios e tal. Puxa, bateu tudo. Quando a gente diz que a tarefa do cliente bateu com a entrega da empresa, a gente diz que isso houve um encaixe. A empresa fez uma proposta de valor para esse cliente, ou seja, resolveu uma dor dele e gerou os ganhos que ele precisava. O que acontece quando a gente tem esse encaixe? Não tem conversa. Você gerou uma proposta de valor para esse cara. Esse cara vai buscar uma outra coisa? Dificilmente. Ele vai pagar mais caro? Provavelmente. Ele vai ter uma condição, ele vai buscar o concorrente? Não, porque ele já achou uma coisa que encaixou com a necessidade dele. A tarefa dele foi suprida pela oferta daquela construtora. A dor foi resolvida, os ganhos foram atendidos, fechou, encaixou. Então, isso que, na realidade, na prática, a gente chama de proposta de valor. Né? Então, quando você faz uma proposta de valor, dificilmente tem negociação. Eu sempre falo aos meus clientes, falo assim, você está tendo que negociar, brigar com o cliente? Então você não fez uma proposta de valor. Porque quando você faz uma proposta de valor, a menos que o seu concorrente também tenha uma proposta de valor. Porque senão não tem negociação, não tem conversa. Ele vai falar, poxa vida, encaixou, está feito, é isso que eu preciso. Então, isso é muito importante. Então, esse conceito de vender, de olhar para o cliente, entender o seu perfil de cliente, entender a dor que ele tem, entender os ganhos que ele precisa, é importantíssimo para que você possa fazer com que aquilo que você ofereça se encaixe naquilo que ele quer. O Wagner, você sabe que você me fez refletir, e aí vou colocar dentro da caixinha aqui do meu negócio e dos meus desafios em relação a isso, que eu já venho trabalhando bastante tempo e para mim faz muito sentido. Porque quando eu olho para essa questão de valor, eu preciso, dentro do meu negócio, do meu modelo de negócio, da minha estrutura de custos, da minha história como empresa, né? Você vai entrevistar daqui a pouco uma pessoa de uma empresa que tem uma história. Né? A história tem um valor, né? E esse valor ele precisa ser percebido pelo cliente, mas do lado do empresário, ele precisa também se valorizar. Então, quando eu olho para o meu negócio e pelo meu tempo fazendo o trabalho que eu faço, o estudo que a gente tem por trás, tudo aquilo que foi investimento para construir uma empresa, um negócio, uma prestação de serviço, que seja, eu preciso saber até que ponto, quando eu considero a minha proposta de valor, eu vou, né? Porque eu não posso, de repente, construir uma proposta de valor e, de repente, no desespero, eu leiloar e desconsiderar todo o valor que eu estou querendo apresentar para o cliente. Quer dizer, de repente eu estou ali chegando no cliente errado, porque ele não percebeu o valor que minha empresa tem, não percebeu o valor da minha proposta, e ele está querendo ele está querendo comprar de mim por um preço que eu não posso vender para ele. Não tem como eu vender para ele nesse preço.
porque o que eu vou entregar para ele tem realmente esse valor. Então, quando eu estabeleço essa proposta de valor, ela justamente é para eu não mudar essa proposta de valor. Eu não posso, eu mesmo, desconsiderar aquilo que eu estabeleci. Exatamente. Você tem que, por isso que eu falei, você tem que entender o perfil do seu cliente, as necessidades dele e ver se você consegue atender. Se você tem uma proposta boa, vai se encaixar com a necessidade daquele cliente bom, aquele cliente que está precisando daquilo que você. É a mesma coisa que você chegar numa farmácia. A gente às vezes pede porque não sabe vender, né? Você chega numa farmácia, por exemplo, de um produto saiu de linha, mas você tem aquele cliente que sempre vai lá comprar aquele produto. Aí ele chega lá, você fala assim, olha, ele chega para o farmacêutico e fala, eu vim comprar aquele produto que para minha dor de cabeça. O farmacêutico fala assim, ó, não tem mais, aquele saiu de linha, tem esse aqui agora. O que você vai fazer? Se ele não fizer uma proposta de valor, você não vai acreditar nele, você vai para outra farmácia. Aí chega Sim. na outra farmácia, o farmacêutico fala a mesma coisa, saiu de linha, ó, temos esse aqui agora. O que ele faz? Vai para outra farmácia. Aí na quinta farmácia, ele percebe que realmente não tinha linha e não tem outro jeito, ele acaba comprando aquele. Aí ele compra onde? Naquela última farmácia, ele não volta na primeira farmácia para comprar. Ele vai comprar na última. Eu vou lá para comprar por comprar. Então, o que acontece? O farmacêutico ele tem que fazer uma proposta de valor. Então, ele fala assim: olha, chegou aqui um novo produto e esse novo produto ele é muito mais moderno. Lembra que o senhor tem essa dor de cabeça? Ele vai resolver essa dor de cabeça e ele não vai te dar aquelas náuseas que ele te dava antes. Por quê? Porque ele tem um componente que ajuda a proteger o estômago. Lembra que você ficava, era muito forte, você ficava com tontura? Então, esse ele é mais moderno, ele é mais leve, faz o mesmo efeito e é mais leve. E olha, ele tem uma outra vantagem, ele é mais barato. Ele saiu, aquele saiu de linha, além de não ter todas as vantagens, ele era caro. Esse aqui ainda é mais barato. E olha, todo mundo está comprando. Ó, já vem, todo mundo que está vindo aqui já está comprando. Puxa vida, o cara falou assim: é esse que eu quero. Você fez o quê? Qual que era a dor dele? A dor era a dor de cabeça. Você vai, aquele remédio resolve a dor de cabeça. Mas, melhor do que o outro, ele dá um monte de ganho. Ele resolve o problema do estômago, resolve o problema da tontura e o problema da economia. O senhorzinho lá vai economizar. Então, ele fez uma proposta de valor. Dificilmente o cliente vai falar: puxa vida, para que eu vou em outra farmácia buscar aquele remédio ruim que eu já tomava para se eu tenho esse que me dá todas as vantagens? Então, isso é uma proposta de valor. Então, a gente, às vezes, isso às vezes é como você falou mesmo, a falta de treinamento, você falou no início, né? A falta de estrutura, a falta de treinamento. Seja um vendedor no varejo, seja um corretor de imóveis, seja um vendedor da indústria, não importa. Ele tem que olhar para o cliente e ver qual são as dores, quais são os ganhos que aquele cliente quer e entregar aquilo. Se aquele cliente, como você falou também, aquele cliente não percebe isso, ou você não está mostrando bem, ou aquele cliente não é seu cliente ideal. Aquele cliente não é o seu foco. Você tem que mudar. Por quê? Porque você vai ter que baixar preço para aquele cliente para toda vez. Então, você não vai demonstrar valor e aí vai entrar naquele ciclo vicioso de baixa o preço aqui, conquista um cliente ali, baixa um preço de novo para manter aquele cliente e vai nesse ciclo vicioso que não tem fim até você estar fechando a sua empresa, o seu negócio, né? Então, realmente é uma situação muito ruim. Mas eu vejo que se vocês, né, quem está nos assistindo, realmente conseguir enxergar, e eu recomendo, então, que vocês aí, né, Paulo, façam um exercício, reúne com a equipe, e para cada produto ou serviço pode ter uma proposta de valor. Não é uma proposta de Sim. valor única para a empresa. É para cada produto e serviço. Então, para cada produto, eu falo assim: o que eu estou entregando, qual a dor que eu resolvo e quais os ganhos que eu ofereço. E aí eu vou olhar para o cliente. Quem é o cliente que precisa dessa, que vai valorizar esse remédio e precisa desses ganhos? E aí eu vou atrás desse cliente, vou oferecer para ver o encaixe. Então, eu recomendo que você pare ou para não precisa nem para cada produto, para grupos de produto, né? Quem tem uma empresa que tem vários
tipos de produto em grupos, né? Então, você também pode fazer para o mesmo grupo de produtos, né? Então, faça esse exercício gerando valor para o seu cliente e pare de vender preço, pare de fazer promoção, pare de dar desconto. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim: desconto é uma concessão, como é? Desconto é uma concessão que o cliente faz para você, que você tem que dar para o cliente por você não ser eficiente em mostrar valor, né? É isso aí. Ele te concede uma oportunidade de vender para você porque você não consegue mostrar valor. Então, pare de dar concessão Isso para o aí, cliente. Wagner. Mostre Muito valor. bom.